E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar e me pediram para falar mais um pouco sobre família, né? Esse cativeiro, né? Essa prisão que é a base dessa matrix aqui, né? O que sustenta essa matrix, porque a família é necessária para condicionar os indivíduos à escravidão, a uma escravidão para o resto da vida, né? Porque o indivíduo começa tendo a escravidão da própria dependência em relação aos pais, em relação aos cuidadores. Depois o indivíduo vai ter a dependência e a escravidão em relação à escola, que também é um condicionamento. Vai passar anos na escola aprendendo coisas muitas das vezes inúteis, que ele não vai aplicar, né, na sua vida cotidiana. Matemática complexa, física, química, né? Coisas que deveria ser ensinado apenas o básico e depois o indivíduo ia buscar a sua especialização. Mas não é assim que acontece, né? Milhões de regras de português, milhões de regrinhas de física, né? De química, de matemática, tudo para você decorar, depois você não vai ter uso prático na sua vida, né? Então a escravidão da escola, aí depois, né, talvez venha a escravidão da faculdade e enfim a escravidão no mercado de trabalho, da corrida dos ratos, né? E ainda tem mais uma escravidão, né, que é repetir esse padrão de família. O indivíduo se forma, o indivíduo arruma um emprego, o indivíduo vai para a corrida dos ratos, né, para o mercado de trabalho, quer repetir a mesma escravidão que passou com a família e impor essa escravidão a outras pessoas, né? A crianças, a filhos. Muitos que não podem nem ter, fazem tratamento, né? Fertilização, quando não conseguem ainda adotam. Então, é um desespero, né, para ter o controle sobre outra pessoa. Isso aqui é ser pai, ser mãe, a gente cansa de falar aqui, não é nunca demais, né, a gente repetir esse tema, porque é um sofrimento muito grande. A grande maioria não está pronta para se desfazer, né, ou desconstruir esses modelos. E aí muita gente considera a gente maluco, muita gente considera que o niilista, né, o indivíduo que se afasta socialmente como é o misantropo, o indivíduo antinatalista, né, que tem uma postura, antinatalismo é uma postura individual. Claro que a sociedade, né, precisa de escravos. A defesa é essa, né? Nós estamos vendo aí o Japão, né? O Japão caiu para, acho que, quarta economia mundial. Por quê? Porque a população é de velhos, né? E não tem força de trabalho, porque o Japão não gosta muito de levar pessoal de fora para lá, né? E aí tem uma população de velhos e não tem quase jovens para as indústrias, para o comércio, para o trabalho escravo, né? Então a base de ter filhos numa economia né, num país, numa economia, numa civilização, é mão de obra barata, né? Porque quem usufrui dos bens mesmo são os ricos, né? Quem usufrui das melhores residências, mansões, quem consegue usufruir do mar com iate, né, com uma lancha de luxo, quem consegue usufruir do céu, né, com seus jatinhos, com seus helicópteros, são os ricos. Isso não é para pobre, né? Pobre é para ficar comendo poeira, andando de bicicleta, andando de moto, de carro, quando não está andando a pé, né? Porque é pobre, tem condições muito mal de se alimentar. Feliz da vida, porque foi na igreja e Deus arrumou um trabalhinho para ele. Então o ser humano, né, ele é essencialmente de mentalidade escrava, servil, burro de carga, né? Porque ele é educado para isso. Quando ele é pequeno, a família condiciona a obedecer papai e mamãe. É a primeira hierarquia que o indivíduo encontra, são as primeiras imposições, os primeiros modelos prontos, né? Inclusive de time de futebol, quando o pai é fanático, né? Quando a mãe é fanática, vai impor esse modelo ao filho. Quando o pai e a mãe são religiosos, fanáticos religiosos, vão impor essas doutrinas aos filhos. O moralismo, né, dos pais, muitas das vezes, antiquado, equivocado, enquanto uns são antiquados, algumas famílias são antiquadas, né? Cerceia a liberdade dos jovens, das crianças,
Tem algumas famílias fanáticas que não deixam nem a criança ver televisão, né? Algumas religiões mais fanáticas, não deixam vestir certas roupas. Em contrapartida, né? Em oposição a isso, existem as famílias que simplesmente erotizam as crianças, né? Usam as crianças como moeda de troca, botam crianças de tenra idade já para serem artistas, para serem modelos, para serem cantores. Muitos permitem que as filhas, desde pequenas, já estejam altamente erotizadas, deixam celulares à vontade com as crianças para acessar o que quiserem, nas mãos de estupradores virtuais, nas mãos de abusadores. Teve o caso esses dias de uma menina de 13 anos que estava sozinha em casa, né? O cara ofereceu um dinheiro lá para ela, disse que ia dar um dinheiro a ela. E ela foi lá, entrou no carro do cara, né? Inocente, 13 anos, foi estuprada, abusada e largada. Né? O cara ainda fez questão de deixar ela em casa. Entende? 13 anos, cara. Ainda que ela tenha... Claro que ela não queria esse abuso, né? Ela foi por uma certa inocência. E ele disse que a menina ficou traumatizada, a menina tá deprimida, não quer sair, tá com síndrome do pânico. Acabou, né? A vida de uma menina de 13 anos que não vai confiar em mais ninguém, né? Mesmo porque ninguém é confiável mesmo. Né? Mas como é que essa menina vai conseguir ter uma vida normal, né? Diante desses abusos? Tão tenra idade. Provavelmente era virgem, né? Era uma menina que estava em casa sozinha, porque os pais a largaram, né? Uma menina de 13 anos em casa sozinha com celular. Né? Então isso que é família, né? Quando a família não cerceia a liberdade, ela libera demais. E não há como educar, cara, porque as pessoas não têm qualificação para educar ninguém. As pessoas não têm qualificação, não têm moral, não têm educação própria. Entendeu? Como vão querer educar uma criança? Aí entregam na mão de creche, né? Como teve também, ontem eu vi o caso de uma menina, né? Uma menininha, uma criancinha que já andava, né? Mas teve que voltar e engatinhar, sabe por quê? Porque a mãe foi buscar na creche, os pezinhos da criança estavam todo queimado, né? Alegaram lá que a criança pisou numa borracha quente lá do pátio, um tapete de borracha quente, né? O que a médica contestou. Aquilo ali foi uma queimadura grave no pezinho da criança. A criança teve que voltar, a criança de 2 anos que já andava, voltar a engatinhar, porque não consegue pisar. Porque os pés estavam todos queimados. Por quê? Por culpa da mãe, que largou numa creche na mão de qualquer um. Aí a mãe ficou traumatizada, disse que não quer mais deixar em creche. Nem pro trabalho tá indo pra cuidar da criança. É isso mesmo, parideira. Tem que ficar em casa cuidando do teu filho, não jogar em porra de creche. Na outra creche mostrou uma criança, umas 2 ou 3 crianças que foram mordidas, cheio de mordida no rosto, na orelha. Mordida, cara, sabe o que é? No bracinho, no ombrinho. Criancinha pequena, de 2 anos. Aí a creche alegou que uma outra criança tinha mordido. Porra, que porra de criança é essa, cara? Isso é uma criança ou um animal, pô? Mordendo as outras crianças? Entende? Então deve ser uma criança especial, não sei, que não poderia estar. Uma criança que morde outras crianças está colocando em risco, né, a vida de uma criança. De outras crianças. Então não pode estar. Né? Os pais que cuidem em casa, sei lá, que encontram uma escola especial. Agora, é complicado, né? Essa criança tem que estar numa jaula, né? Mordendo outras crianças. Entende? Mas os pais são culpados. Não podemos tirar, não podemos eximir a responsabilidade dessas parideiras, desse pessoal que empurra filho no mundo, que cospe filho no mundo e depois quer, né, atribuir à prefeitura, ao governo, a educação dessas crianças. É porque eu tenho que trabalhar, tenho que ter creche. É o caralho, sua parideira. Se tu sabe que tu não tem nem dinheiro para viver, como é que vai botar filho nesse mundo? Depois vai ficar exigindo porra de creche da prefeitura, que é tudo de graça, né? Quer empurrar sem responsabilidade nenhuma filho nesse mundo e quer que a prefeitura banque, né? Com muitos entregam mão de parente, né? Até entregam em mão de avós, gente velha, gente atrasada. Como é que vai educar uma criança no mundo de hoje? Sem contar que tem muito velho aí que abusa, muito avô que abusa de neto. E a mamãezinha deixa nas mãos, né? O papaizinho larga em qualquer lugar, porque quer ter boneco para cuidar. Sabe, o sonho do ser humano é ter escravos. O sonho de todo ser humano, do gado, da mente coletiva, é cuspir um escravo nesse planeta. Muitos alegam, inclusive, que quando eu ficar velho, eu tenho que ter filho para cuidar de mim, né? É igual alguns que alegam, é a mesma coisa que casamento, né? Cagamento, esse lixo de relacionamento, de um dependendo do outro, um controlando o outro 24 horas por dia.
onde você tá, com quem que você tá, eu quero saber, você é só meu, você é só minha, se não for minha não vai ser de mais ninguém. Gurilão até mata, né? Então é complicado, gente, complicado. E essas mulheres parideiras, né, que não têm responsabilidade nenhuma com seus próprios corpos, ficam abrindo as pernas para qualquer um. Muitas das vezes essas mulheres já têm doença genética e não se preocupam em ter filho, né? Às vezes tem um filho, vem doente mental, tem mais filho, vem doente mental também. Então, ser humano é assim, né? Irresponsável. Família é um núcleo infernal, é um cativeiro, um criador de escravos para servir a 1% de ricos, à elite, ao Estado, às indústrias, ao comércio, à corrida dos ratos. Então, tinha que falar isso aqui para reforçar essa ideia, né? Se você é jovem aí, pense muito bem antes de entrar nessa furada de constituir família. Tem um monte de relatos aqui no canal de gente que só sofreu em mão de família. São muito raros os casos, muito raro, né? Os casos onde a pessoa tem uma família muito boa, que cuida com amor, que deixa solto, né? Que estimula a crescer, né? A viver a vida como deseja, da forma que deseja. Isso é muito raro, né? O ser humano gosta de controlar o outro. E família é isso, né? Família é cabresto, família é controle. Por isso que eu digo, né, jovem, busque logo sua independência, principalmente financeira, para não ter que depender de ninguém. Procure logo o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer melhor. Vai buscar, né? Nem que seja um quartinho para você. Fica uns burro velho aí, né? Uns ababacada aí, falando que tem que ficar com papai e mamãe. Como é que pode, cara? Um homem de barba, um homem adulto, dizer que quer morar com papai e mamãe para que eu tô bizarro. Um bosta desse não tem condições de se manter, pô. Tu vai ficar em casa com papai e mamãe, vai ter que sempre seguir as regras de papai e mamãe, pô. Vai se fuder, vai ser homem, pô. E porra, essa de viver com papai e mamãe. Família é o caralho. Essa porra só me fudeu. Hoje se eu tenho minha liberdade, é por minha conta. Mesmo porque foi morrendo um monte de gente, né? Morrendo pai, morrendo mãe, morrendo... Hoje em dia eu não tenho família. Eu sou um ser sem família. Sou um morto pra família. Ninguém mais pergunta por mim. Os que tentaram se aproximar, ó, quebraram a cara. Cambada de crente idiota, né? Gente que vive 10, 20, 30, 50 anos não evolui em nada. Contra o cara depois de 40 anos, depois de 20 anos, o imbecil com a pergunta: qual é a tua igreja? Entende, cara? Qual igreja que você vai? Eu não aguento, cara. Entende? São gente que nasceu pra não evoluir em nada, né? Acha que é só ter dinheiro, acha que é se encher de filho. Isso que é a realidade do ser humano, né? Isso pra mim não presta. Isso pra mim é a visão do inferno. Família é a visão do inferno pra mim. Eu quero mais que a família se foda. Família tem uma função, como eu falei, né, durante quando você é pequeno, né, te condicionar à vida escrava. Essa que é a função da família. E para isso que existe natalidade, né? Por isso que a sociedade está interessada que nasça cada vez mais bebês, para ter cada vez mais caos, bandidagem, pululando aí igual vermes. Gente que não sabe nem limpar a porra da bunda tendo filho, crianças parindo crianças. Entende? É isso que nós vivemos nessa sociedade de merda aqui, onde ninguém privilegia o bem-estar, a educação, né? A moral, a ética, o viver bem. Ninguém prioriza isso aí nessa sociedade não, cara. A sociedade quer que você seja um escravo, se mate de trabalhar 10, 12 horas por dia, se fudendo com transporte público, precário, né? Se fudendo com porra de salário de merda, né? Que essa porra desse governo aí dá um salário mínimo de 1.400. Puta que pariu, quem é que vive com isso, caralho? Quantas elites ganhando milhões? Elite do futebol, né? E os bonobo idiota ainda idolatra esses caras, né? Por isso que a gente fala aqui tanto contra futebol, contra toda essa alienação dessa Matrix. É um idiota, cara. Quem segue time de futebol é imbecil. É imbecil mesmo, eu falo mesmo. Não tem como, pô. Cara que segue o Neymar, cara, que quer pegar a camisa suada de Neymar, filha da puta, rico pra caralho, que só quer todo mundo se foda, quer mais que essa sociedade se foda, ainda fica pedindo a porra do meu dinheiro, me dá doação disso aqui, dá doação pra criança, dá doação pro hospital, dá doação pro Criança Esperança, vai tomar no cu. Pede pro Neymar, pô, pede pra esses filha da puta aí, Faustão aí, milionário, cadê fila de transplante?
Agora foi transplantado de coração, agora foi transplantado, né? De coração transplantado. De rim, molinho, molinho, né? Já chega lá, com dinheiro é mole, né? Brincadeira, meu! Ganhei o coração, meu! Brincadeira, meu! Caminhão do Faustão, agora ganhei o rim! Entende, cara? Essa sociedade de merda que nós vivemos, né? Ninguém se revolta contra esse povo, ainda idolatra, né? Tem um monte de gente aí que tá feliz da vida que o Faustão recebeu um rim, né? Idiota, né? Idolatrando elite, que elite que se foda, pô. Que esse mundo aqui poderia estar muito melhor se houvesse controle de natalidade, se houvesse antinatalismo, se essa porra de família já tivesse sido relegada simplesmente à necessidade de cuidar de uma criança e pronto, né? Mas não, né? É doutrinação religiosa, é doutrinação política, tudo isso aí, né? Faz com que o indivíduo se torne um verdadeiro adulto imbecil, religioso, imbecilóide, idólatra de Jesus, idólatra de pastor, idólatra de político, idólatra de jogador de futebol, idólatra de artista, idólatra de filho, idólatra de mulher, idólatra de marido, de namorado, idolatria. É para isso que a família existe, né? A célula mãe, a célula máter, a célula básica desta matrix é a família, por isso que a religião defende tanto, né? Claro, né? Quanto mais caos, melhor. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.